Quantas vezes no dia você permite com que o demônio se comunique com seus filhos? Pois é, eu refleti nisso essa semana e isso doeu bastante no meu coração. Vamos falar sobre isso hoje. Mas primeiro, se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, me ajuda a crescer esse canal. Tudo isso ajuda com que a gente chegue em mais e mais pessoas. Assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante. E eu tenho certeza, alguém precisa ouvir o conteúdo de hoje. Quantas vezes você, pai, mãe, você cristão, quantas vezes você permite ou permitiu que o demônio falasse diretamente com seus filhos? Talvez você não deve estar entendendo do que eu estou falando. Talvez você nem acredite na presença do demônio ou dos espíritos malignos, mas nós sabemos muito bem, você como cristão, sabe muito bem que em várias passagens da Bíblia, Jesus, os discípulos, os seguidores de Cristo falam e citam sobre o demônio. Nós temos algumas passagens, por exemplo, quando Jesus vai para o deserto, a palavra diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo demônio. Em algumas outras passagens, vai dizer que Jesus expulsa os demônios. E várias outras citando as passagens, mas uma delas em especial, da primeira carta de São Pedro, quando Pedro fala que nós precisamos vigiar, porque o demônio está ao nosso redor o tempo todo como um leão esperando quem devorar. Pensa, o demônio está ao nosso redor, mas em momento algum a palavra fala que ele se comunica diretamente conosco. Então, Claudeci, por que você está citando dessa forma? Quantas vezes eu deixei com que o demônio falasse com meu filho? Eu refleti sobre isso essa semana, porque eu comecei a refletir quantas vezes eu perdia a paciência com os meus filhos e quantas vezes eu esbravejava com eles e eu mudava o tom e eu não trabalhava com eles num tom de amor, porém com um tom de arrogância. Eu comecei a pensar por quê e quantas vezes isso aconteceu. E eu lembro de um caso em que uma filha perguntou para a mãe: mãe, por que a senhora nunca gritou conosco? E ela respondeu: filha, se depender de mim, o diabo nunca vai falar contigo. O que essa mãe quis dizer nessa sabedoria imensa do coração dela? Às vezes o demônio, ele vai tentar chegar nas nossas vidas não através de coisas trágicas, eventos trágicos na nossa vida, e muito menos em manifestações hollywoodianas. Às vezes o demônio ele participa da nossa vida e principalmente da vida dos nossos filhos, quando eu e você, quando nós pais, nós não permitimos com que Deus nos ajude na educação. Quando nós nos afastamos de Deus e permitimos com que a nossa intemperança, o nosso pensamento, a nossa raiva, as nossas atitudes incorretas atinjam diretamente os nossos filhos. Jesus, mesmo na época, mesmo no episódio onde Jesus entra no templo e ele sai derrubando tudo, mesmo ali, nessa situação que digamos que Jesus estava bravo, com raiva, Jesus ele não age com um espírito ruim, ele age como um Deus de amor, protegendo o templo. Muitas vezes eu e você corrigimos os nossos filhos com um linguajar inadequado, com uma altura de voz inadequada. Muitas das vezes nós estamos servindo como ferramenta ao demônio, permitindo com que atrás de nós, influenciados pelo maligno, nos direcionamos aos nossos filhos palavras que não deveríamos, altura de vozes que não deveríamos. E quando nós olhamos para os olhos dos nossos filhos, eles não têm respeito e amor por nós. Muito pelo contrário, eles têm medo. Neste momento, nós estamos permitindo com que o demônio se comunique com os nossos filhos. Como eu disse, conheço muitos cristãos que pensam que o demônio é apenas uma criação da igreja ou da Bíblia para nos assustar. Se for assim, nós também não poderemos então acreditar em Jesus, porque é o próprio Jesus que vai dizer em algumas passagens que o demônio ele é homicida e mentiroso desde o início. Entende? Então, uma coisa não tem como separar da outra. Então, voltando aqui para o que nós estamos falando,
Muitas vezes nós vamos corrigir os nossos filhos, mas nós esquecemos de corrigi-los com amor, com compaixão, com caridade. E nós permitimos com que o demônio fale aos nossos ouvidos e instrua o nosso coração a lidar com os nossos filhos de uma forma arrogante, sem paciência, com uma voz elevada e muitas das vezes, como eu disse, com palavreados inadequados. Nesse momento, nós estamos permitindo com que o demônio acesse o coração dos nossos filhos através de nós. E como que nós podemos fazer para reverter isso? Durante essa reflexão, eu me lembrei de algumas orações que falavam o seguinte: Senhor, fica comigo se queres que eu seja fiel. Senhor, fica comigo porque sabes o quanto eu sou fraco, miserável, incapaz. E essa é a única forma de eu e você, pais, não permitirmos com que o maligno acesse os nossos filhos através de nós. A mesma boca que abençoa, a mesma mão que abençoa, não pode ser aquela que amaldiçoa a vida dos nossos filhos. Beleza? Então o recado de hoje é esse. Para que você, sempre ao corrigir os seus filhos, você lembre antes de tudo que eles são filhos do Altíssimo. Que eles são, antes de serem seus filhos, são filhos do Altíssimo confiados a ti, confiados a mim. Então, é nossa obrigação educá-los. É nossa obrigação educá-los como o próprio Pai nos educaria, com amor, compaixão e caridade. Bom, se você chegou até aqui, te agradeço muitíssimo. Siga o nosso canal, toda sexta-feira nós temos um vídeo aqui, às vezes um pouco mais provocativo, às vezes um pouco reflexivo, mas enfim, todas as sextas-feiras nós estamos aqui para tentar fazer você sair do lugar que você está e melhorar um pouquinho que seja a sua vida. Se você gostou do conteúdo, curta, comenta, compartilha com aquelas pessoas que precisam também deste conteúdo. No mais, até a próxima sexta.